Tem umas coisinhas bem interessantes que eu estive que teve no ministério de Jesus, pertencente à dispensação da lei. E veja, Maria representa a dispensação da graça. E aqui, se tu observa mais, aconteceu a dispensação do reino e ele representa a José. E não esteve no ministério desse tempo, ou seja, que tem muitas, uma joia que tem informação conhecida da vida de José, ou seja, que tem muitas, é uma joia o que tem na informação com essa vida de José, porque até isso que ele interpretou aí, que em momento algum teve em uma atividade de carpa, nem teve sob o ministério novo que está aí. Por isso ele diz, o ministério novo. Tem uma parte que tem outra parte que ele fala do rompimento do ministério, um rompimento que vem. Eu não sei se tu te lembras, o que li no domingo, um rompimento. É como se Deus fizesse uma mudança e divide esses ministérios, ou seja, não o divide, mas separa, tem algo aí. E isso de José com Maria, isso tudo tem que ver agora, porque é paralelo em tudo, porque tem que procurar aqui, na verdade, o que foi ali o tipo e procurar. Aqui exatamente o que está acontecendo e como agora é a realidade, não o espelho. As coisas se veem, já não é o tipo e figura, mas é o que está acontecendo ao vivo, com exceção do que vai acontecer no quartinho, não se sabe, mas todo o resto, o povo, suas ações, como está trabalhando entre os irmãos, tudo isso é ao vivo do que foi refletido lá em todos esses tempos de mudança, de dispensação. Agora tu vê na realidade o que está acontecendo no tempo que estamos vivendo agora, é tudo o que falaram, mas sendo visto com nossos próprios olhos. Um ministério sob carpa, o estamos vendo. Aí me verão de novo, quando vejam esse homem cumprindo as profecias da visão da carpa. Ele nos dizia claro aí me verão de novo. Como? Nesse profeta, cumprindo essa profecia. Por isso, quando ele diz, o que lemos ontem, eu não tinha lido, falando alguém mais acima, é um profeta. Onde? Na carpa. Ou seja, que aí está esse ministério que estaria operando o Espírito Santo, e é um profeta para cumprir a visão da carpa, essa profecia da visão da carpa. O cumprimento da visão da carpa é o que estamos vivendo. O maior é isso. O resto, sinais e milagres, é grande. Mas isso é o grande. E nós poder ver e recebê-lo, aí é onde, não olhando o resto que não ouviram e não receberam, mas olhando nós e dizemos, obrigado, Senhor, porque vimos, porque nos permitiu ver, porque poderia ter sido um entre eles estivesse dando as costas, e agora eu sou um deles. Eu sou um dos teus, que Daniel tinha dito que os entendidos entenderiam. Algumas vezes já está, às vezes a pessoa fala, já não está acontecendo muito do que está. Veja como muitos dizem, eu já não me preocupo, eu já não me sinto triste por fulano. Isso é um pouco perigoso, porque aí já faz se sentir em nossos corações. Se não tem esse sentimento em nossos corações, mas já não estamos pensando neles,
Já estamos pensando em nós, em mim, em eu, Y ahí es donde tú ves la no grandeza. eu. E aí é onde tu vê a grandeza, Senhor, Haber sido uno de que eu posso ter sido um desses que estão vendo e que tu tenha me predestinado poderte ver. para poder te ver, Viendo esas profecías que el hermano Branham cumprindo habló, essas mira, profecias que o irmão Branham falou. Veja, pensa um pouquinho, pensa. ahora ya es tiempo. E agora já é tempo de pensar em ti. No es que no pienses en tu Não familia, é que tu não vai pensar na tua família, em ajudar eles, até onde mais, nessa parte de preparação para adoção e transformação, é tu com Deus. a veces Esquece do resto. Às vezes isso te consome tanto, mas como tu os ama e tu queres que essas pessoas que recebam a mesma coisa, mas o tempo que tu te consome, o tempo que tu te consome, o que te faz é te prejudicar. Então tu dedicando tempo a isso, ver ellos e quando vem ver eles, tiempo dedican quanto también tempo para eles ser também dedicam. y no sienten ese amor. Já faz anos, eles não sentem esse amor recíproco a ti. Não, eu acredito que te amam também. Já é tempo Uno decir, Señor, da pessoa dizer: Senhor, ya lo que queda es o que resta já é prepararme. terminar de me preparar. Pues entonces ayúdame ya Pois então me a ajuda ese sentimiento humano. já para que este sentimento humano e deixar ele de lado e já ir direitinho, A terminar de preparar. concluir, terminar de me preparar para a adoção. Mira, Jesús cuando Me esquecer de, veja, Jesus quando disse aí, Pedro, ele o amava e o que ele disse foi: aparta afasta-te de mim, Satanás. automáticamente Automaticamente o tirou. Aí ele não focou em Pedro. se enfocó en, Não, ele focou en lo que iba a hacer, cumplir la profecía. no que ele tinha que fazer, que era cumprir a profecia, que era dar sua vida ali na cruz. Y todo el Vê, aí ele tirou amor que tenía por o amor que ele tinha por Pedro naquele momento, porque foi um espírito que o agarrou. cuando él lo negó 3 veces. Quando ele negou 3 vezes, ele, tudo que isso representa daquele que não vai negar, e está negando nesse tempo, tudo que significa esse canto do galo, rapaz, Que cuando la gente, que isso é algo que as pessoas se veem identificada esas 3 voces, esas 3 veces, nessas 3 vezes que o galo cantou. segunda y tercera, Veja, a primeira, segunda e terceira etapa. Ai, ai, ai. todo lo que hay ahí Aí tu vê tudo que tem aí e é algo que passa despercebido e talvez para eu não quis falar disso tudo, mas aí em algum momento vai continuar se falando disso. están Mas negando, estão negando a terceira etapa completa, porque la tercera etapa porque a terceira etapa es lo que tiene que ver con é o que tem a ver sanidad de cuerpo, com cura do corpo, lo que tiene que ver con é o que tem a ver discernimiento com discernimento y lo que tiene que ver con e o que tem a ver com a palavra revelada, que é a terceira etapa, fácil. que é a terceira fase da terceira etapa. Las 3 las están negando. As 3 as estão negando. Y fíjate que el E gallo observe que o galo canta na terceira vigília, que foi 12 a 3 de 12 às 3 en la romana. na vigília romana, La romana, ¿verdad? ao ver na romana ou a judia, e das 3 às 6, que é a outra. Uma é 1 hora e outra é em outra hora. Mas as 2 vigílias são 12 horas, Pero el gallo canta así. mas o galo sempre canta na terceira. Y en la tercera vigilia, E na terceira vigília, o galo cantar, observe que tudo se refletiu no irmão Branham. As 3 etapas se refletiram nele, que é sanidad a cura, divina cura divina, discernimento y la creación del día. e a criação de esquilos pela palavra falada. Las 3 fueron ahí. As 3 foram Y aí. en las 3 E nas 3, Pedro o negou. y acá se repite lo E aqui se repete a mesma coisa. ¿En qué etapa están negando? Em que etapa estão negando o Senhor? Eso cuando ellos Por isso, quando eles estuvieron allí en la barca, estiveram lá na embarcação, o irmão William tocou nisso ontem também. ellos pensaron que era un fantasma Eles pensaram ser um fantasma, porque no habían entendido porque não tinham entendido los peces. aquilo dos pães e dos peixes. A mesma escritura diz: o pão El significado de la significa a palavra. O sea que no tuvieron, Ou seja, que el corazón não tiveram, e diz que o coração deles estava endurecido. Vê? no estaba, no
no había sido revelado não a tinha ellos. sido revelado a eles Y al isso. no entender, E ao não entender essa palavra que ele lhes falou, cuando él viene caminando, quando ele vem en caminhando, este tiempo final, que é nesse tempo final, en medio de las aguas, no meio das águas, embravecidas que são, e a apertura já vai se aproximando cada vez mais, pensam que é um fantasma. E aí fala outras palavras mais, mas quem é este que se não o identificam porque não entenderam a mensagem que ele veio trazer e que trouxe? Não, é que eu acredito no irmão William. Se tu tivesse crido no irmão William, teria crido nessa etapa, porque dessa etapa ele falou. O que ele falou é o que estamos vendo cumprido. Não porque ele disse, não, o que ele falou é o que estamos vendo e sendo cumprido. Não falhou em nada, nenhuma palavra. Não vão entender porque não entenderam a mensagem. E automaticamente, quando vem a Jesus, isso é um fantasma. E isso quem é, nem sequer o identificaram. Um fantasma, isso é algo de uma dimensão que não é boa. Vê que começam até a chamar de Beelzebul, esse é o endemoniado, esse é o maluco. Como vai ser? Que deram no final depois a eles, não queremos que este reine sobre nós. Veja até onde entraram. Isso foi no final, quando estava ali a decisão entre Barrabás e Jesus. Não queremos que este reine sobre nós. O ciúme religioso e tudo isso, os líderes religiosos, claro, depois que mancharam a vida completa durante todo o seu ministério, agora depois vir e ter que tragar e dizer que esse é o rei de Israel, ai, ai, ai. E tu acreditas que vai acontecer a mesma coisa? Que depois que começa o ministério messiânico, ministério de reclamação, e depois que tem estado durante as eras obscuras, caladinhos nas suas casas, com a luz apagada, blasfemando e falando contra, agora que acende a luz, vê, era raios, sim, pisoteamos a sua vida e sua reputação, eu não quero que este reine sobre mim. E aí vão ter a grande surpresa, que breve vai se falar um pouco mais sobre isso, que lembrem que com a última vestimenta que ele vai ficar, e se ouve bastante profundo isso, mas é com essa. Gostaram tanto que é a que vai deixar. Assim como veem, assim é. Quando o irmão Branham viu no quarto, se vocês chegam a ver o que está escrito ali, que ele disse, que foi o que ele viu, no sábado eu citei a pergunta que ele escreveu. Ele viu, veja, ele viu o que vocês estão vendo. Assim que imagine. Imagine. Por isso quando eu disse a vocês agorinha, se nós agora pudermos ver a bênção tão grande de poder ver. Não disse ele mesmo, mais adiante ele disse, Senhor, eu não posso dizer, eu tenho que caminhar, eu teria que ir pescar. Porque era algo que nos selos no início tinha dito, não escrevas isso, vão tropeçar com isso. E o que aconteceu? Quando o sétimo selo foi aberto no meio da igreja, tropeçaram e fizeram a mesma coisa que o anjo disse, deixa isso quietinho, porque vão tropeçar com isso, deixe, eu vou revelar naquele dia, no dia que precisem, quando tenham necessidade de saber. Quando tenham necessidade de sabê-lo, ou seja, que a necessidade do Filho de Deus, o escolhido de Deus, é ver o cumprimento do que o irmão Branham viu, que não pôde dizer, e que na página dos selos, no final, quando ele diz, e foi o sétimo selo que já disse, não sigas. Aí já vai dizer coisas
que tinha visto no quarto antes, quando ia abrir o sexto selo. E o sexto selo é os ministérios de Moisés e Elias. Por isso, quando o escolhido conseguiu ver, o escolhido tenha conseguido ver, aí é o que estávamos falando agorinha. Agora é um com Deus. Agora é esquecer de, não é que eu volto e digo, não é que alguém vai a nos ajudar, toda a família e todos, para essa preocupação que a pessoa tem, que tem tido por tratar de que entendam. Não, isso é individual. A pessoa continua amando e tudo, mas até aí. Agora preocupa tu em continuar vendo a coluna de fogo operar, para que depois a possa ver vindo a tua vida, ao invés de línguas repartidas de fogo. Veja, possa ver as teofanias, a tua teofania, poder ver, mas se tu desviar outras coisas, a estar aguardando, observando o que o fulano disse, ou o que falou, o que disse, que diga, o que queira, que coloque o que queira colocar, esquece isso. Foca tu em te preparar, para que não escape de ti a coluna de fogo, não escape de ti o Espírito Santo, do que tu viste. E isso é a palavra, porque vai chegar um momento na qual não vão ver em um certo tempo, e aí é um momento onde grandes coisas vão acontecer. Ou seja, que está olhando a palavra, está a expectativa do cumprimento que Deus prometeu, já que era o sétimo selo sendo cumprido na visão da carpa, que agora já não é uma visão, agora é uma realidade, agora é um presente. Agora o que Deus está cumprindo é o que todos os profetas falaram, disseram, porque o sétimo selo vem desde o Gênesis, o irmão Branham disse, ou seja, que vem desde lá do início, e vamos estar vendo tudo, sendo tudo cumprido, e é o lugar no Monte de Sião, onde está a presença de Deus, onde a coluna de fogo desceu ali, na sarça, e que disse a Moisés, tira o sapato dos teus pés, ou seja, no momento em que o mundo todo tem que estar tirando toda a educação, o que falamos ontem, porque é o tempo em que está a presença de Deus aí operando, e é o tempo onde, quando Eliseu disse a Geazi, Senhor, abre os olhos dele, estava ali cheio de anjos e arcanjos, do exército de Deus. E agora essa dimensão é a que está se abrindo, que se Deus nos permite ver em alguns momentos, tudo o que está influenciando nesse tempo ao nosso povo, vão ver que são mais os que estão conosco do que os que estão contra. Vão ver isso cheio, já cheio. Depois nós vamos ver cumprido, materializado. Mas isso está cheio aí. Lembrem que a sexta dimensão está a 12 pés. E de onde foi que o irmão Branham viu as coisas? De 12 pés, daí de dentro. Assim que não creia que Deus permitiu apenas a ele mostrar isso tudo, com certeza. Aí tinha todas essas pessoas olhando, essas hostes celestiais, porque disse, vejam, estão nas atividades, ou seja, que já estão aí, o que falta é um pulinho e descer. Por isso agora, ao invés de um trovão, são 7 trovões que estão sendo ouvidos. E depois as línguas, e ao invés de línguas, as teofanias. As teofanias então são as que vão estar repousando sobre cada um de nós. Esse ambiente que está se movendo é para isso. Esse ambiente que está se realizando na carpa é que de um instante a outro essas teofanias já virão e estarão repousando entre cada um de nós, mas tem que o povo
o povo tem que estar no aposento alto já, unido. Y todo este tiempo ha E dado todo break esse tempo tem dado um break, uma se oportunidade quiten los zapatos. para que tirem os El que no se los ha sapatos. quitado, que se los quite, E o que não tirou, que os tire. porque no es tiempo para Porque estar pisoteando não é la tempo palabra para estar en donde pisoteando a está la palavra onde está a presença de Deus. Ou seja, presencia, para caminar já não é tempo para con caminhar nuestras propias ideas. com nossas próprias ideias. Es tiempo ya Já é tempo para pensar como los para ángeles, pensar como os que anjos, ellos no caminan que eles não y tienen caminham temor, e têm temor, como dice, como diz, caminan con zapatos, caminham com clavos, sapatos, com pregos, donde los ángeles temen. onde os anjos Así que temem imagínate, caminhar assim, que si a ti imagine. no te pone que le ponen con zapatos, E le aí ponen clavos a los zapatos, não te coloca que caminham com sapatos, todo senão eso que colocam representa pregos nos sapatos, ou seja, tudo isso representa que a lança que colocaram no lado, que meteram no lado de Jesus que o abriu. todo eso son heridas Tudo isso que são le da la feridas palabra. que a palavra dá ao verbo. Y lo que los ángeles E o que os anjos temen temem, y más bien están e en silencio, melhor, estão em quietos, silêncio porque si tú te e fijas, em calmaria, quietos, porque se tu observas ali, si tú te fijas, se tu allí observas en el verso, lá en el capítulo, nos los selos sellos 471 471 e 1 y la 465, e a dice 465 ele diz, que todos fueron e dominados todos foram dominados por un temor reverencial. por um temor reverencial. Y cuando a él se le fue dicho E quando foi dito a ele, consagra-te para la visión de los ángeles, para a visita para la dos visita de los anjos, ángeles, era porque la presencia era de Dios porque a iba a estar presença de Deus estaria ali. allí. Y ese temor E esse temor reverencial es el que el pueblo é o que o está povo supuesto a tener, está tem que llamado a ter tener, e está chamado a ter, porque es nada más y nada menos porque é que la nada mais presencia e de nada Dios. menos que a presença de Deus no meio do seu povo. Los ángeles, Os anjos, serafines, serafins, de cantar, deixaram de cantar, de todo tocar, un silencio tudo, sepulcral. todo um silêncio sepulcral. Não teve movimento, Fueron dominados. por foram un temor dominados por um temor reverencial. reverencial. Hay otra parte donde habla de Tem temor, outra parte onde fala de temor, porque no es miedo, porque não é medo, es una é reverencia. uma reverência. Y si en el cielo hubo eso, E se teve isso no céu, ¿cuánto más nosotros en la quanto tierra, mais nós na terra, que hacemos, vamos a decir, tenemos que temos la oportunidad de ver a cara oportunidade de ver face a face, cara, de palparlo, de tocá-lo. y lo próximo es E a ese temor próxima reverencial. coisa é esse temor reverencial que tem que ter. Hubo unas palabras que se hablaron donde se dijo Teve umas palavras que se falaram, que entran a un lugar é onde donde se va- diz se que va a adorar, onde quando entra pensamientos em um lugar onde vai se adorar e tem pensamento de ódio, de rancor e coisas como se habla isso, más fuerte en se la fala isso dimensión, mais forte na dimensão celestial, eso estorba. isso atrapalha aos que estão lá para ouvir. Suben alabanzas y Sobem os louvores do povo, mas ali também tem ruídos de pessoas que não... Como fará Deus aí nessa forma de filtrar isso tudo? Mas se os pensamentos chegam lá, de alguma forma Deus canalize para que isso não atrapalhe essa atividade que está tendo ali também, porque Ele nos acompanha, o irmão William diz. O sea que a esos que Eles nos acompanham, o irmão William diz. Ou seja, que aquele que dá as costas a essa dimensão, ou então para e volta e vira o rosto, ou seja, que aí está dando as costas até onde está chegando aquela adoração. como en el templo lo que hay es un E templo como y un no trono de templo juicio, o que tem é um templo e um esa trono adoración de juízo, es essa recibida adoração é recebida rebeldía, como rebeldia. y ya lo que es pronunciado entonces y lo E o que é salió pronunciado então e o que saiu é juízo. el que no recibe É esos por isso ministerios que não recebe esses no va a ministérios, recibir misericordia. não vai receber. Por isso que o que não recebe esses ministérios não vai receber misericórdia, não vai receber a bênção pelo Dios qual los dejó. Deus o deixou.
no se va a denominacionalizar, dice el Não hermano vai se William, denominacionalizar, porque diz o irmão William, porque estarão ali os ministérios. Vê? E não vai ser permitido que se denominacionalizem. pero hay otro Mas tem outro que ao invés de, como nós falamos ontem, ao invés de falar ao povo, veja, é aqui, esto es, é isso. vamos a enfocarnos acá. Vamos focar aqui. Entonces saben un poquito de lo Então que está sabe um pasando, pouquinho do que está acontecendo, sabe um pouquinho do que es el cumplimento de la do visión que é o de la carta, cumprimento y se da ponen a visão da hacerlo. carpa e ficam a fazer a mesma coisa para tentar desviar o Por eso no se povo. va a hablar más nada. Por isso não vai se falar mais nada, para que não surjam essas imitações e desviem o povo, pelo qual tem que dar conta depois por todas essas pessoas que não se prepararam Para el rapto, para o que rapto, ya también es un número. que também já é um número. Ya, si es que están fuera, es porque no Se son já de é questão fora, porque não são do grupo. las cosas. E as coisas, Uno tiene que ser a consciente pessoa de tem eso. que ser consciente En donde volvemos disso. al tema de Onde nós principio, voltamos no tema do início, enfocarnos em nosotros. focar em nós como indivíduos. Que la promesa es para Porque a ti, promessa é para ti no es para el e que para no mim. quiera, que no quiera, Não é porque para se aquele que vaya. não quer. O que não quer, pois que vá. Es nosotros que tenemos que prepararnos. E nós somos os que temos que nos preparar. É o que estamos fazendo agora, nos preparando Irnos de aquí ya. para partirmos daqui logo. Pero todo eso Mas isso envuelve tudo envolve algo del temor reverencial, algo de había temor algo que estaba reverencial. leyendo Tinha yo. algo que eu estava lendo, e No recuerdo qué fue lo que eu não lembro o que foi o que... porque el hermano Branham Porque quando o irmão Branham, cuando él habla que fue un temor quando ele fala que reverencial, foi um temor reverencial, él allí escribe en ali ele Revelación escreve capítulo em 4, Revelação verso, capítulo creo que para 4, parte 3, parte 3, dice algo de diz eso de la algo a reverencial. respeito No recuerdo disso, ahora e eu não lembro agora qué fue lo que él habló de eso, o que ele falou disso. tratando de buscarla a ver Eu estou cuál- tentando qué fue. procurar para Pero después ver o que foi, mas depois falamos. lograr entender Consegui entender el misterio del séptimo o sello mistério siendo do sétimo cumplido, selo sendo cumprido. eso le da derecho Isso te dá direito a à transformação. No hay quien se lo despinte. Não tem El que logre ver y entender y quem esté despinte, que entendiendo consiga y ver viendo, e entender, e o que está entendendo e vendo isso transformación é uma transformação garantida. asegurada. Garantida. Porque eso es lo que le da la Porque é isso que vai te dar fe. fé Si de al creer en la rápido. primera venida, Se ao crer na primeira se obtenía vinda el cuerpo se teofánico, obtinha o corpo y era una teofânico, seguridad, e era uma segurança de que isso acontecia, es una é seguridad também uma al segurança creer en el ao cumplimiento crer de la no segunda cumprimento venida. da segunda vinda. Porque el cumplimiento de la Porque segunda o cumprimento da segunda vinda venida es Dios en carne, é Deus em carne, es Dios velado y revelado, é Deus velado e revelado por meio da sua palavra em um homem, en la dispensación na del dispensação reino. do reino. No podía ser en la dispensación de la gracia. Não podia ser na dispensação da graça, tinha que ser na dispensação do reino, onde tudo La o vida que de foi a vida de Ruth, Ruth, representado representado ali nessas 4 etapas, que fue la decisión, que foi a decisão, que fue el servicio, que foi o que serviço, fue el descanso que foi o descanso y que fue la recompensa. e que foi a recompensa. Todo eso Isso tudo ahora es que lo vemos cumplido. agora é que o en la vemos dispensación del cumprido reino, na dispensação que do se reino, cumple, recuerden, que se primeramente, cumpre, lembrem, primeiramente, en todo ese campo, em espiritual, todo esse campo hubo espiritual, un rapto, onde houve uma una ressurreição, resurrección, hubo houve um rapto, hubo un servicio, houve um y hubo una serviço recompensa. e uma recompensa. Y si ustedes se fijan, el E se pulso, você observa o pulso, en otro mensaje, em outra del mensagem 53 do al 53 ao 77, 77, todas esas etapas. todas Y en essas el del etapas, inglés lo había detallado y lo dividió, e y puso la recompensa no que está del em inglês 74 tinha al 77. detalhado e o dividiu e colocou uma recompensa de 74 a 70, ao 77. Agora, o serviço que é Deus por meio do seu Espírito Santo entre as eras, Ocurrió nas eras aconteceu en el ministerio del hermano no William. ministério do irmão William, enquanto ele Esa esteve hora de aqui. su venida. Fue la hora de Essa su hora venida. de sua vinda foi a hora desse serviço. Él en medio de su iglesia, Ele, no meio da sua igreja, sirviéndole a la novia, servindo a en esa noiva labor. nesse trabalho. Pero luego Mas hay un depois momento de descanso. tem um momento de descanso. Y luego E el depois momento de la o momento da recompensa. Y el recompensa. momento de la recompensa él la E o colocó momento allí da recompensa ele colocou ali en el 74 em y 74 e 77, 77, quando se trouxe todo ese fundamento. todo esse fundamento, vê? Y si te fijas, E se tu observas,
se empezó esa etapa de recompensa. Começou essa etapa de recompensa, que é a etapa onde lá Se tipificou a ressurreição e o rapto, y es en esta etapa de recompensa e é nessa etapa de recompensa onde se está obtendo a palavra criadora, se está obteniendo se está la obtendo a revelação, y se va a obtener, e vai se obter o que ali no campo espiritual aconteceu. se va a obtener la resurrección Vai de los obter a que ressurreição dos partieron, y que se va a partiram, e vai se cumprir a transformação nossa aos que vivemos. y ese tiempo E esse está tempo marcado está marcado en el tiempo no que estamos tempo viviendo que estamos vivendo desde el 77 desde para acá. 77 para cá. Todo lo de Ruth Tudo a respeito de está Ruth siendo cumplido. está sendo cumprido. Y para hablarlo más detallado, E para esa falar etapa, mais detalhada essa etapa, onde estamos? en la etapa de la recompensa, Na etapa da en la recompensa, cuarta. na quarta. ¿Cuánto falta? Quanto falta? Ya eso. Isso Deus Deus tiene en su programa. já tem em seu programa. ¿Cuánto falta? Yo lo sé. Quanto falta? Eu sei. Por eso yo he dicho desde el principio, Por isso eu falei desde o início, vamos atingir o alvo. no tenemos que estar mostrándole a nadie Não temos que estar que mostrando a el que está ninguém ahí obrando que o que está operando es aí la columna de é fuego. a coluna de fogo. El escogido O escolhido ellos já tienen que sabe. Ele não tem que estar esperando ver a trabalhar. el incrédulo no crean que va a E haber una mais luz ainda, bajar o al incrédulo não acredita que vai ter uma luz descer o quartinho. cuarto. El Ele não escogido acredita ya que hace vai rato ver lo uma dijo. luz. E o escolhido já faz tempo que vê. Já Eso faz no tiene tempo. no tiene ni que ver. Ele não tem nem que ver. Agora, Agora, uno ya identificar para a las pessoa já etapas identificar más as etapas definidas, mais que foi o que ele definidas, disse, que foi o que ele disse. E eu creio que uma vez ele disse ali, não sei se isso me... se eu acredito que tem um áudio, e Deus sabe, e eu disse, se tenho que dar conta por isso, quando ele disse, ele falou, quando tu vejas essa mulher sair, e depois o que aconteceu, muitos começaram a falar disso, e talvez isso tenha trazido alguma dificuldade, algum problema, que o culpado tenha sido eu por falar algo que talvez eu não devia ter falado, porque lembra que se isso aconteceu na primeira e segunda etapa, e de alguma forma também tenha escapado de mim algo, eu tenha deixado algo escapar por cumprir o que tinha que cumprir, o melhor, essa, porque além de ter me cuidado de não falar, mas isso estava assim retumbando na minha mente que deveria ter ficado calado sobre isso, mas aí estarão bem mais a expectativa, muitas pessoas. E talvez o que eu vejo é que algo pode se adiantar, que é o que eu desejo, que algo melhor se adiante, para que o diabo não crie obstáculos e coloque a mão e não trate de cumprir algo. Tudo vai se cumprir, mas tem sempre um efeito, como quando disse, tem sempre uma causa e um efeito. Sempre tem uma causa e um efeito. Mas Deus tem tudo isso em seu programa. E como sempre dizia Moisés e no tempo de Jesus também, qualquer coisa, pois que caia sobre mim. Agora, observe que tem uma parte onde ele falou de Moisés. Nós falamos ontem de Moisés e de Elias. Como foi a chave? Jesus foi a chave. E escreve Moisés e Elias. Ou seja, que Moisés e Elias vai ser a chave nesse tempo. E depois do primeiro e segundo sinal, não creram, mas no terceiro sinal foi sangue. Ou seja, que tudo isso no campo espiritual e depois no campo físico se cumpre. E aconteceu na primeira vinda, e na segunda vinda vemos que matam Moisés e Elias. Veja que tudo acontece paralelo. Agora, esse ministério está adotado, porque quando passou esse tempo com Jesus, Jesus já estava adotado. Por isso ele dizia, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la.
E o que demorou foram 3 dias. Si en el tiempo en que Se el no hermano tempo William na vino, qual o irmão William veio, él hubiese cumplido ele tivesse cumprido essa escritura en cierta parte en donde em él certa parte onde ele ya vino já veio en un cuerpo sin pecado, em um corpo sem pecado, porque él murió. porque ele vamos a decir. morreu, digamos. Pero si ustedes se fijan, Mas se você observa, él cuando estuvo con nosotros, quando ele esteve conosco, esa parte de los 3 días essa parte dos 3 hubiese dias resucitado al final. teria ressuscitado no O sea, final. que si lo ponemos desde Ou el seja, que ángulo se de nós la colocarmos adopción, desde o ângulo da adoção, entonces hubiese resucitado, então teria y hubiese ressuscitado e teria estado en un cuerpo. estado em um corpo glorificado. glorificado. ¿Ves? No se cumplió. Veja, não se En él, cumpriu esa parte nele essa parte. tiene que ser en un ministerio Tem que ser em um ministério está adoptado, que está adotado de sua vida e aos 3 dias porque ressuscite. él viene ya en su cuerpo Porque ele já glorificado, vem em seu corpo glorificado, pero no viene a cumplir mas não las vem promesas en cumprir medio as del promessas no meio do povo, pueblo, a hacer lo que todo el tiempo de la mas o que vem a historia de fazer la o que o tempo humanidad todo Dios da ha história hecho da en medio de la humanidade raza Deus humana, fez no meio da por medio raça del humana, velo de carne. operar por meio de um véu de Jesús carne. cuando vino, él Quando logró, Jesus veio, ele não fue operou, después Pedro, foi Pedro depois. y toda la obra la hizo él. Hasta Pablo, E él le toda a apareció. obra ele fez, até ¿por qué Paulo, me ele persegues? apareceu, Saulo, Pero por que ven me acá, ¿no se persegues? supone que él era el que iba? Mas vem cá, No, era el Espíritu de não, Cristo que iba não a estar deveria en ser él. ele que ia, não, era o Espírito de Cristo que estaria En nele. este tiempo, Igual a esse es tempo, el Espíritu de Cristo é o que está Espírito de obrando. Cristo que tem estado trabalhando e é o que tem estado no meio da Todo o que igreja, está operando tudo o No que está puede sendo feito. obrar mientras estemos Não pode en- operar enquanto mientras estejamos, está la humanidad enquanto a humanidade está na dispensação correspondente ao tempo que está se vivendo, como agora é a dispensação do reino que está se entrelaçando com o reino dos gentios. Ou seja, eu me refiro se entrelaçando porque a dispensação do reino já entra de cheio no milênio. Mas agora, a dispensação do reino, que é para reinar, por isso se chama reino, se entrelaça com o reino dos gentios. Assim como se entrelaçou com a dispensação da graça no campo espiritual, agora se entrelaça com a dispensação dos gentios. E enquanto esteja nesses corpos e Deus operando por meio da sua igreja, nesses corpos precisa de um véu de carne terreno. Agora, enquanto já se esteja na dispensação do reino, com o reino do Messias, no trono de Davi, aí os corpos glorificados já entram em ação nesse planeta Terra. Aí Deus já não precisa vir em um corpo de carne para operar no meio da raça humana, porque isso era o que tinha que fazer desde o início, era Deus governando a terra por meio de Adão, e os filhos de Deus viriam perfeitos em corpos eternos, mas por quanto veio o pecado, veio a queda. Então ele tem que operar por meio de seres humanos também, para quê? Para que entendam e compreendam da maneira de um ser humano. Vê? Enquanto este reino dos gentios ainda esteja em ação, ou seja, operando, Deus tem que estar no meio do povo, operando dessa mesma maneira, por meio de um véu de carne. Não pode ser de outra maneira. Já depois do milênio, aí sim será. Agora lá vai se reinar com vara de ferro. Agora vamos ter umas amostras do que é a vara de ferro. E a vara é a palavra. Ou seja, que tudo que vai em processo e vai sendo cumprido já vai ser com mão dura, digamos, mão forte. Já não com paninhos mornos. Tudo que já vai estar e já tem estado falando e está sendo falado, tudo vai chegar o momento onde vai começar a haver o cumprimento dessas palavras que vão sendo faladas. Tem sido dito que na capa se obterá fé de rapto. Pois o que vai produzir a fé de rapto? A adoção, a transformação e o rapto. Ou seja, que vamos estar vendo o resultado disso que estamos vivendo agora,
como também os outros grupos estarão vendo o resultado que vai receber tudo que se falou. Essa palavra não vai cair por terra. Cada uno va a recibir conforme Cada um a vai receber conforme a cada grupo. lo importante ahora. O importante é agora. Eu e você, Nosotros como individuos, nós, como indivíduos, tirarle a nadie e não tirar y no a ninguém hablar de e nadie. não falar de ninguém. Es tiempo para no perder tiempo. É tempo para não perder tempo. Tempo para não perder tempo. Uno les busca la vuelta y los Alguém procura dar a volta e o trata, porque são pessoas que estão no comum do dia a dia, de viver, mas até aí está no dia a dia. E gaste energia em Deus, em você, em se preparar. Procure quanto tempo você gasta procurando ver o que te disse aquele, o que disse aquele outro, vê, e aí fica 20, 30 minutos, meia hora, veja depois isso, veja o que fulano disse aqui de ti, meia hora, e quando vem ver, já é um tempo perdido de tirar de Deus, porque o irmão Branham disse, eu roubei o Senhor, e ele disse, mas o que, irmão? Do que você roubou? Ele disse, no tempo. Assim que todas essas coisas é perder tempo, vamos dedicar tempo a nós, no indivíduo. E se alguém falou alguma coisa, que diga, e cada vez isso volta para trás. uno va a cosechar. E cada um vai colher aquilo que semeou. Nosotros nos corresponde como individuo A nós corresponde como indivíduo estar preparando. estarmos nos preparando Hemos sido para o que fomos trazidos até aqui. sido traídos. Fomos trazidos, juntados, chamados, para estar aí do lado do mensageiro até esse tempo, e agora já estamos preparados para cruzar o Jordão em seco. Se chegamos até aqui, é para terminar de nos prepararmos para cruzar o Jordão em seco. Os que queiram ir ali em sua canoazinha, por lá, vai chegar um momento em que não vamos deixar de ver ele, porque eles vão afundar. E os que não afundam agora, vão afundar na grande tribulação. Ou seja, deixe eles. Quieren escuchar, déjalo. Se não querem ouvir, deixe eles. Manténgase Mantenha você escutando, porque aí onde estamos viendo. é que estamos vendo, estamos ouvindo Ele. Es él. É Ele. Él me dijo, yo no te Ele me dejaré. disse, eu não vou te deixar. Y no me ha dejado. E Ele não me deixou. Y él le dijo a ustedes que no lo E Ele dejarán. disse a vocês que não deixaria vocês nunca. Ele está cumprindo, mas Ele está cumprindo. E então não querem receber como Ele está cumprindo. Es que nunca lo han recibido. É que nunca receberam Ele. Fueron unos hipócritas. Foram os hipócritas. O sea, Ou seja, nunca recibieron al verbo. nunca receberam o ¿Cómo va a ser? verbo. Pero si yo lo creo Como a vai él, ser? Mas eu creio nele. Se você tivesse crido nele, creria em mim. porque de mí. Porque ele falou foi de mim. O sea, Ou seja, es el escogido el que tiene é o que escolhido enfocarse en él. o que tem que Y ya focar que una vez lo haya nele. identificado, E de uma vez já tem identificado o verbo, a palavra. siga hacia adelante, E mirando. siga em frente, olhando a esse guia que é o Espírito Santo. Ya lo demás O resto vendrá. vai vir. La adopción A adoção es lo que estamos esperando. é o que estamos Y esperando. la vamos a recibir en estos cuerpos. E vamos receber nesses corpos. O sea, Ou seja, ya ustedes van a ver lo que es eso. você já vai ver o que é isso. Lo que es alguien adoptado. O que é alguém adotado. Así normal. Assim, normal. Porque la persona adoptada Porque a pessoa adotada empieza siendo adoptada começa sendo adotada viendo a aquel vendo aquele que lo va a adoptar. que o vai adotar. Y ya creo que ahí E eu acredito que se habló un aí já se poquito falou um pouquinho do que o irmão Branham viu en el cuarto no quarto. y dijo, E disse, no se lo puedo decir. eu não Señor. posso falar, Senhor. ¿Qué haré? O que eu vou fazer? Él vio allí. Ele viu ali, como disse agorinha, o que vocês estão vendo. Imagínate, Imagine todo el cumplimiento, todo o cumprimento, todo el cumplimiento de lo que todo iba a o ser cumprimento do que seria el séptimo sello, o la sétimo venida del selo, Señor a a vinda su do iglesia. Senhor à sua igreja. Es importante mantenerse É importante se manter agarrado, agarrado viendo, e crendo e vendo o que Deus está fazendo.
porque no hay otra esperanza porque não tem outra esperança, não tem outra coisa que possa fazer para que um filho de Deus adotado, senão o que estamos vivendo agora e estamos ouvindo agora. Não tem outra coisa. E os que estão esperando algo, pues se cansarán de esperar pois vão se cansar de esperar. y estarán esperando, E vão estar esperando, esperando, e quando venham ver, a eles é que a Escritura vai se cumprir, mas não deveria ter... não deveria vir um rapto, já veio, faz tempo, ou faz dias, ou faz meses, quando vem o juízo divino caindo. Yo le pido a Dios que ellos E eu peço a Deus que eles no não passem tanto tempo dentro da tribulação, mas que sejam mortos antes, y que ya después del e que milenio depois do milênio já, se saírem bem, pois los tendremos en la os teremos na eternidade. Si no, Se não, pues serán borrados. pois vão ser apagados, Si no fue borrado se já não foram apagados antes. porque los 144 Porque os 144 mil são mortos antes también de eso, também dessa etapa forte de la tribulación, da donde tribulação, onde já entram sobre monstros e, no lo van a ver. e, Y yo espero que la fatua e gafanhotos e coisas, e tudo isso que os 144 mil vão ver. E eu espero que as fátuas, muito menos, han burlado embora talvez algumas zombaram do irmão Branham cuando habló quando falou a Jesus mesmo, y se han burlado e zombaram de cosas que él de decía, coisas que ele dizia, de lo que era reflejar la dimensión do que era refletir a dimensão, sexta. a sexta dimensão. Y para eso dice el hermano E para isso o irmão Branham disse que sairão ali gafanhotos com cabelos longos e coisas assim, atormentando aqueles que zombaram da palavra. y eso para ellos E para eles isso quizás no talvez se pueda decir que não seja possível dizer que não vão passar dessa etapa, mas dentro da tribulação. Cada um vai receber conforme ao que semeou, va a cosechar lo que sembró. e vão colher o que semeou. Nosotros estamos sembrando Nós la fe estamos semeando a fé en el cumplimiento no de la cumprimento da visão da carpa e do sétimo selo, e consequentemente teremos logo a colheita da adoção e da transformação. Nós baseamos a nossa fé naquilo que estamos crendo que vamos receber. Si vamos a recibir E se vamos receber um corpo eterno, estamos basados pois estamos baseados para lo cual nos va a dar naquele para o qual vai nos dar esse corpo eterno e glorificado. todo es un programa Tudo é um programa, y todo está siendo e tudo está sendo cumprido cabalmente. cabalmente. La venida del Señor, A cuando vinda hablamos do que Senhor, venía quando falamos que después del vinha milenio, depois do yo milênio, conseguí el sitio, que Pito me dice, mira, conseguiu o no lugar estaba que bueno Pito para me leer falou, en estos veja, días, você estava bom para ler nesses dias, e nós não lemos que él dice que ele disse que que quando él viene 3 veces. ele vem 3 vezes, Él viene en el ele tiempo vem de la- no de la tempo redención, da redenção para redimir, viene por su iglesia vem por sua igreja, é a segunda, y luego viene en el milenio. e depois vem no milênio para o milênio. Mas se tem uma parte onde ele diz, que eu encontrei, que ele diz que depois do Él milênio nos va a sacar de aquí ele vai nos tirar porque daqui, la tierra ahí porque a terra aí entra ya en já entra em porque a purificação que a terra vai ter en la gran tribulación, na grande tribulação, eso es una, pero isso já é uma, mas ya después la tierra depois será a terra vai ser completamente renovada e tudo, ahí será bien e aí já vai ser bem forte para a humanidade, resucitar en esse tempo, os que vão ressuscitar nesse tempo, que vai a revelar también, a se rebelar também, porque o diabo e o inimigo é sempre o inimigo, onde quer que esteja. y esos son los que van a tratar de E esses são os que tentarão dar um golpe de Estado aí no reino de Deus. vean que después él Mas dice veja que depois ele diz aí que vai nos tirar de esta dimensión, dessa dimensão. dice, Diz, puede ser a la sexta pode ser a sexta o puede ser a la séptima, ou pode ser a dice lugares sétima. ahí. Ele diz aí, desses lugares aí, em que enquanto a terra passa por isso tudo, e depois vamos retornar. Ou seja, que aí tu vai ver Uno no puede outra vinda mais, vê? Então a pessoa não tem que focar que é em tanta quantidade de número. Não, para Deus, tu não pode limitar Deus, muito menos nisso. y los que van a salir
bien, E os que vão se sair bem, ele diz ali também, que os que vão se sair bem do juízo final, también Dios los va a sacar de Deus também vai tirar eles los va a dejar daqui. en algún lugar Vai también, deixar eles para que também em no algum pasen, lugar para que eles y ya não luego passem e se depois regresa retornam, para estar ya por para toda já la estar eternidad. por toda a Todas esas son eternidade. promesas Todas essas para são ser promessas cumplidas en para este serem tiempo, cumpridas nesse pero tempo, las que son para mas as nosotros que são para son las que nós debemos de são as que temos que trabalhar, lutar, para seguir para preparando continuar nos para preparando la adopción. para a adoção. El individuo O indivíduo preparándose preparando-se para la adopción. para a O el adoção, escogido ou o escolhido preparándose preparando-se para la adopción. para a adoção. Los hijos de la dispensación del Os reino filhos da preparándose dispensação do reino se preparando para a adoção. Digamos, Hablaron varias cositas se ahí. falaram várias coisinhas aí, foram faladas várias coisinhas aí que podemos acrescentar depois, aprofundar depois em algum estudo, mas alguma delas eu tinha isso, A alguien le dije ayer, alguém disse ontem, tengo algo para hablarlo. eu y tenho algo ¿dónde para lo suelto? falar e onde eu solto? Y hay veces que hasta en los sitios más E tem vezes que incómodos, pode ser nos lugares mais incômodos que são ali embaixo e nós íamos talvez falar e talvez tivesse algo ali, mas mira, fue aquí. veja, foi aqui. Iba a ser allá donde estaba E seria Josué, lá onde estava Josué e Osiel ali, pero como que mas como que... y es algo, E é algo, ya ustedes van a ver vocês já vão ver cuando tengan eso también. quando tenham isso também, Porque todo es porque por dirección tudo é por divina. direção divina. No es por lo que nosotros Não é queramos, pelo que porque nós queramos hacer las queremos e onde queremos fazer as coisas, tem uma direção divina em tudo. E é Ele que diz quando, onde e o que. cosas. Por eso cuando la dirección de un Por isso, escogido, quando a direção por eso yo siempre he dicho, de um escolhido antes, por isso eu falei, eu disse, procure a ver quién Procure usted antes, era. procure um ano atrás, há 2 anos atrás, ou 5 anos atrás, para ver quem você era. Lo ceñía muchas veces Dios, lo ceñía otro. E que não tinha assim muitas vezes Deus e tinha outro. Porque agora quando tu pega a espada e vai e tenta assim degolar o inimigo e Ahora diz, tenemos la espada lança para lá, y podemos echar fica para para lá, un lado y abrir que camino, o que aconteceu contigo, isso nós podíamos dizer assim, agora temos a espada e podemos lançar para os lados e abrir caminho, e abrir brechas, e abrindo lugar, e abrindo isso com a palavra. Se a palavra é um homem, eu posso falar existência, soa Las imágenes las vamos a estar viendo. Esa dimensión abierta ya mismo. algumas imagens que coincidem. As imagens vamos estar vendo nessa dimensão Va a ser algo tremendo. Pero miren, aberta, eu mesmo, ou seja, a dimensão quando se abra vai ser algo fueron 5 tremendo. manifestaciones. Mas vejam, foram 5 manifestações. Y de alguna forma, E de alguma forma, ayer las Ontem, estuve poniendo no en orden, sino eu tive colocando colocándola, não em ordem, mas aunque en el hermano Branham colocando, se embora o pudieron irmão Branham haber cumplido, realizado en ciertos pôde ter eventos, en cumprido, ciertos realizado em momentos de su certos vida. eventos, em certos momentos da sua vida, Pero miren, mas vejam, lo primero fue, o primeiro, una de las veces, ou uma das vezes foi, no tengo lo que yo le escribí allí, não tenho que eu escrevi ali, mas primeiro podemos decir, podemos dizer la salvación de los hijos. a salvação dos filhos da irmã Hate Wright. Não sei se essa foi a Eu primeira. estou tentando ver como foi que isso eu coloquei, não sei se foi pela primeira, mas pela palavra falada. O tumor da esposa por la palabra hablada. pela palavra falada, La creación de las ardillas. a criação de esquilos, que é a palavra pela palavra falada, La resurrección a ressurreição do peixinho por la palabra hablada. pela palavra falada, Y la que E a la que? tormenta. a tempestade parou pela palavra falada. O sea que por la Ou palabra seja, que hablada pela palavra falada tenemos temos ese poder. esse poder. Recuerden que cuando Lembrem esa novia que quando essa noiva
pueda colocar la palabra possa bien. colocar bem a palavra. Essa é a espada, esse é o título de propriedade. E diz Moisés e Elias têm o título de propriedade. Poderão falar a palavra para a salvação dos filhos, de los familiares. dos parentes. Poderão Poderão hablar la palabra falar a palavra para que enfermedades sean. para que doenças sejam tiradas. Podrán hablar la palabra, Poderão falar a palavra, o sea, allí el tumor. ou seja, ali o tumor. Podrán hablar la palabra Poderão falar a palavra para crear para criar alimento, la ardilla. Esa es la comida esquilos después. e comer depois. Isso é um homem adotado. Representado allí. Ele foi representado ali. Poderemos criar nesse tempo de aperto. Podemos hablar la palabra, Poderemos falar a pero ya palavra, ese será mas isso já será el que tendrá el o poder que para terá o dar la poder voz para falar de resurrección. a voz de ressurreição e os mortos ressuscitar. Pero hay algo ahí también. Mas tem algo aí também. Ahora lo otro, Agora o outro, el poder sobre la naturaleza. o poder sobrenatural, Podrán hacer lo que les plazca, dice. poder sobre a natureza, poderá fazer o que queira, diz o livro dos selos, o sexto selo. Moisés e Elias terão controle sobre a natureza. Ahora tú imaginas E agora imagina esse grupo de escolhidos adotados. ¿Tú no crees que Dios nos va a dejar un brequecito Tu crê que Deus não vai dar um breakzinho, ese poder que tuvo Jesús? uma oportunidade para estrear esse poder que Jesus teve e que Adão teve, e Jesus também, e o irmão Branham, esses corpos? Mas tudo isso é por direção divina. Não é quando você tem a vontade de fazer isso ou aquilo. É por isso que o inimigo podia obter o título se o título agarrasse o inimigo e seria um desastre. Se o inimigo agarrasse o título, seria um desastre. Agora o título de propriedade, Está recibiendo tampouco está recebendo um filho dessa semente da serpente. ahí viene el rastro de la serpiente. Aí vem o Y hasta rastro dónde da llega el serpente. nacimiento de la E até onde serpiente, chega essa hasta semente el da final. serpente? Até o Pero final. Dios se está encargando Mas Deus está se encarregando essa de que palavra, essa esse palavra, esse título de propriedade, em manos não do caia inimigo. nas mãos do inimigo. Está cayendo solamente en manos de Está sus caindo hijos. somente nas mãos de seus filhos, que são os que serão adotados, os que serão transformados, Ellos sí porque eles sim van a saber cómo vão saber administrar como ese poder. administrar esse poder. Ellos sí van a Eles conocer, sim vão porque van a conhecer, porque estarão estar dirigidos por el pilar de pela fuego, la coluna de fuego. fogo, o pilar de fogo. Esse ministério, Los demás esses ministérios, no les puede dar o dar resto poder, y les puede dar não también pode de dar o eso. poder, nem lhes pode dar também disso, porque se não estão dirigidos e não estão crendo, ¿Cómo le vas a dar un como poder a vai ellos? lhe dar um poder a eles para que depois ele faça o que eles têm vontade? Ahora están siendo probados Agora eles estão sendo provados que están haciendo que lo que estão hace. fazendo o que o seu pai faz. Por eso decía, de vuestro Por isso ele padre dizia, diablo sois. Y las obras de de vossos vuestro padre pais diablo queréis hacer. o diabo sois, No van a hacer las obras de e Dios as si no obras tienen esa- de vossos pais o esa diabo quereis revelación, fazer. esse tipo de Vê, propriedade. não vão fazer a obra de Deus se tem essa revelação desse título de propriedade. Agora, se aqueles são os filhos de Deus, claro que vão receber o título de propriedade. Se estão bem treinadinhos e se estão sendo bem treinadinhos para usar esse poder, conforme a la conforme a alianza. direção divina. Y ellos sí, E para eles sim, no temáis, não temas. Vê, manada pequeña. manada Al pequena. Padre le ha placido aquí, Agradou ao a Pai, nuestro a quem é o nosso Pai, dar-nos esse reino, porque nós somos os dignos, somos dignos de receber o que Adão e Eva perderam, retornando outra vez ao Éden, otra vez se volvió a Edén. voltando outra vez ao Éden. Los hijos de Dios, Os filhos de Deus, los escogidos de Dios. os escolhidos de Deus. ¿Cuál fue el tema? Qual foi o tema? O los escogidos de Dios Os preparados escolhidos de Deus para la adopción. da dispensação do reino, preparando-se para a adoção. De la dispensación del reino Os escolhidos da dispensação do reino, preparando-nos para la adopción. para a adoção, ou Preparándose preparando-se para a adoção. Recuerden que después de uno, Lembre que depois de um, los demás vienen pegaditos. os outros vêm coladinhos. Y ya eso está. E isso já está bem pertinho. Ahora todo depende del pueblo. Agora tudo depende do Él está povo. listo. Ele está pronto.
Él siempre ha estado listo, Ele sempre tem estado pero pronto, necesita el pueblo mas entrar precisa que o en povo desesperación. entre em desespero. Y ya ahora E se agora está viendo já está se cada vendo vez, por eso cada en el vez, principio, por isso lhe disse no início, enfocarse en uno focar como individuo, na pessoa como indivíduo, que el único que lo va a adoptar porque es o su único padre. que vai adotar você é o seu pai, o Pai Celestial. Nem aquele, nem o outro, nem fulano, nem ciclano, não. É Deus que vai adotar. Estamos sentados a la Por mesa enquanto estamos comiendo sentados ese na alimento, mesa, esse comendo maná. esse alimento, esse E aquele maná, que nos vai adotar. daquele que vai nos adotar. Nosotros estamos recibiendo Nós cada estamos prato de recebendo comida. cada prato de Tú comida. sabes que hay sitios donde hay Tu sabe una que cena tem lugares y onde te tem dan uma diferentes janta e te pratos. dão diferentes pratos. E já estamos quase E já estamos terminando o quase grueso, terminando o grosso para entrar então na sobremesa, que é o doce. É na comida aí que às vezes tem coisas amargas, mas vem depois ali a sobremesa, a sobremesazinha, e esta sobremesazinha é o corpo eterno e glorificado. Já estamos a um clique de já comermos essa sobremesa. Depois isso vai estar sendo refletido ou realizado já, mas falando assim em termos assim do dia a dia de viver. Depois estaremos na ceia das bodas do Cordeiro, onde aí terão os galardões e tudo, mas agora já estamos concluindo a janta, mas como tem tantos pratos que te dão saladas e depois te dão aquele outro e o outro, agora imagina que tu vá servir um prato a alguém, que tu esteja na tua casa e tu vá servir um prato e ele assim jogue para cima, ele bata com a mão. Assim estão fazendo muito, voltando, devolvendo o prato do Senhor, porque ele disse que não podemos dar pérolas aos porcos, porque isso é para os escolhidos de Deus. E esses que estão aí, que entraram pela janela, porque estão aí, nós lemos há pouco tempo, diz, amarrai-os de pés à cabeça, mas observe que não tirou eles pela janela. Você observa que não tiraram pela janela? O expulsaram pela porta, ou seja, tu não gostou de entrar pela porta, agora tu vai ter que sair pela porta e olhar pela porta. Tinha que ter entrado por aqui e eu te deixaria entrar, mas sai pela porta pela qual rejeitaram. E as janelas, sabe quem são? Os ministros que estiveram contra o programa divino, que eles pensam que tem um buraco para poder entrar, porque são ministros, e é uma janela. Todos esses que estão contra também serão amarrados de pés e cabeça, porque com os ministros, o irmão Branham diz aí nos selos, que sempre é que teve problemas, sempre querem explicação. E também aí pela janela que entraram, vão sair também pela porta. Uns já estão dentro e outros que estão aí sentados vai ser expulso pela porta, pelo cumprimento do que Deus está fazendo nesse tempo. É sempre a porta, a revelação, o verbo, a palavra, o porteiro, o homem que tem a chave, a revelação. E nós, ao já estarmos dentro, já não temos essa dificuldade que muitos têm de... Quando um está numa tenda e fala... Quando está numa venda que fala, entro ou não entro? Está numa loja, entro ou não entro? Entro ou não entro? Você sabe o grande que é que aconteceu isso com você? Porque isso é o mais, digamos assim falando, o mais difícil. Passar o véu de carne. E uma vez que tu passa o véu de carne e tu está dentro, tu já tem direito a tudo que está dentro. Não a metade, nem um pouquinho, não, a tudo. Quando é tudo, é tudo. Tu tem o direito de tudo. De tudo que está aí dentro. Do Shekinah, da sua presença, do que Ele é. Não, rapaz. Quando meditem,
siempre háganlo. Faça sempre. Porque la meditación, Porque a meditação, o irmão Branham diz em uma parte que a meditação, ahí Dios está. Deus está aí. No es que no está en los, pero Não é que não está nos... Mas esses momentinhos ahí aí, tú vas que se te va tu abriendo vê el que vai cuadro. vai se abrindo o quadro para ti de muitas Y te van a coisas. venir pensamientos E vai vir a ti malos. pensamentos maus Es la batalla e vai en vir la mente. pensamentos maus em ti, porque essa é a batalha da mente. Mas aí você Y empieza a combate luchar. e começa a lutar e começa a vencer. Y ahí vas a ver cómo se le va E aí abriendo tu vai el ver cuadro. como é que vai se abrindo o quadro. Os momentos de meditação são muito bons, muito saudáveis também. Meditar nas promessas, meditar nas coisas. ¿Cuántas veces? Quantas vezes, agora mesmo, se tu começa a pensar quantas vezes tu tem meditado nas promessas de Deus e tu diz, Ay, pues, ai, ni pois, recuerdo. nem lembro. Pero meditas en qué? Mas meditas em quê? Quiero ahorita comer. Tenho que comer agorinha, agora eu tenho que ir no correio, agora eu tenho que ir ali para pagar a luz, eu tenho que ir para casa. Mas vê que isso tudo ocupa tempo da tua mente, que tem que fazer. Mas agora eu tenho que sair daqui, tenho que sair de lá. Y cuando piensas, E quando menos ¿cuánto me he imagina, sentado yo a meditar? quando eu me sentei para meditar. Porque eso es lo que quiero traer a... Porque isso eu quero trazer, é isso que eu quero trazer, toda a responsabilidade é que tem que ter. No vayan a decir que Por acaso, não vai dizer que a responsabilidade do homem van a su casa, levar pão à sua casa e a responsabilidade da mulher atender a su marido, é atender ao seu marido, tratá-lo com amor, delicadeza, com delicadeza. y también el hombre a la mujer, E o homem também, a mulher, não ser áspero com ela. y sino que la posición que le corresponde E a ella, posição que corresponde a ela, ela cumprir. A posição que corresponde a ele também tem que cumprir. Mas eu estou falando melhor de tirar esse tempinho de meditação, que es muy bueno, que é muito bom, muito saudável, e tirar tempo para ler, para estudar, porque de día a día. esse dia a dia não é o nosso futuro. Isso é algo que temos, mas temos que fazer porque estamos nesses corpos terrenos. Pero lo importante aquí es Mas o importante aqui é nos prepararmos para a nossa adoção, nossa transformação. Mas enquanto esse momento não chega, também temos que tirar tempo para o Senhor, meditar, para meditar, orarle a Él orar a Ele y acercarnos día a e nos día más a Él, aproximarmos diariamente dele, mais do seu programa. porque pronto, Porque breve, y ahora miren todo lo que e está agora pasando vejam ayer, tudo o que está ese acontecendo terremoto grande, ontem, daquele grande terremoto na Turquia. anoche Foi à noite e foi forte. fueron muchos muertos. Todo Teve eso va a muitos seguir mortos, en tudo escala. isso vai continuar em escala, a terra gemendo com dores de parto. Cuando la tierra empiece con Quando a sus terra comece com suas contracciones contrações violentas, diz no livro dos selos, vê, violentas, todo eso va a ser algo, tudo isso vai ser algo que vai se incrementando cada vez mais e depois vai chegar um momento em que nem sequer lugar a trabajar va a ir la persona, porque a pessoa vai em um lugar para trabalhar, porque, ou melhor, o inundaciones, ir ao trabalho, isso que ir para um edifício que tenha sido derrubado, inundado, e tudo isso vai chegar um momento onde a igreja vai estar em todos os lugares. O que vai haver serão só atividades. o sea, en E as pessoas buscando a de Deus, porque vai haver, porque não vai ter. sabiendo que lo que Isso, va a quedar son 3 años y medio, esse reino não vai dar mais nada. Ou seja, essa etapa, porque lembrem que depois da grande tribulação, aí essa besta, sabendo que vai restar são 3 anos e meio no reinado, aí entra nessa outra parte, mas para os filhos de Deus e as fátuas, preparado, especialmente os perdidos, e esse não vai ter oportunidade. Isso vai dizer porque, mas as fátuas e os escolhidos são os que vão estar sendo como, vamos dizer, levados até certo lugar, de onde vai ser preparados a terceira etapa para 3 grupos e para os 144 mil, ou seja, que de alguma forma isso vai influenciar terremotos, maremotos e coisas para que os escolhidos estejam mais unidos, que é a apertura. E as fátuas também, que possam compreender e entender, porque não vão ser raptadas. E outros que não tiveram a oportunidade de ouvir nem receber, porque vai acontecer pela grande tribulação, ou seja, que tudo isso vai cooperar para o bem, para os escolhidos e para as fátuas e para os 144 mil, e vai trabalhar, vai operar isso melhor. Nós, estuviera yo. tudo, ¿Qué hubiera sido
a tribulação, ou seja, que tudo isso vai cooperar para o bem, para os escolhidos e para os fatos, para os 144.000, tudo vai cooperar para o bem, para nós, tudo. Às vezes o que é mais catastrófico para um é que esteja acontecendo em sua vida e você é um escolhido, veja, esqueça, tudo isso vai cooperar para o bem, tudo, Deus já ouviu tudo desde antes da fundação do mundo. Mas por que me aconteceu isso? Mas veja, lhe aconteceu isso, vai ver porque mais adiante tu vai ver por quê. Se não me chega a acontecer isso, o melhor, onde eu estaria, o que teria sido de mim se não tivesse feito isso? E estão assim, meio que pudesse nesse momento, Senhor, perdão, ver que depois, o que seria de mim se eu tivesse feito isso? E fico assim, Senhor, olha o que eu fiz nesse momento, Senhor, me perdoe. Vê que depois a pessoa já vê que tudo foi Deus cuidando e guiando os seus passos. Embora às vezes a pessoa veja assim um caminho bem difícil, mas no final era para protegê-lo. E se você tomasse outra decisão e outras coisas, seria pior. E o pior para ti talvez tivesse sido melhor. Ou seja, que tudo coopera para o bem para nós. Tudo. As mais mínimas coisas coopera para o bem para os escolhidos de Deus. E sempre pensar positivo. E quando venha um pensamento negativo, para que tenha espada? Tenha a espada para quê? Coloque e pegue a espada e acerte o inimigo e siga em diante, porque está sendo nos dado o poder. Aprenda a usar desde a sua mente. Aprenda a vencer essas batalhas desde a sua mente. E quando você vai aprendendo isso, depois o outro já é mais fácil. Conseguir vencer o inimigo aí na mente é o mais difícil. Vença aí. E você vai ver que tudo estará mais claro, e estará melhor, e estará mais fácil. Os escolhidos da dispensação do reino, preparando-se para a adoção. Tem coisas que Jesus disse aos discípulos e disse, não digas nada até que vê. Ou seja, que isso é muito importante. Tem coisas que vão estar sendo feitas aí que não é bom estar falando, mas que é para nós, ou seja, é como uma antecipaçãozinha que já estamos tendo, já vamos tendo, e os que estão aí perto vão saber um pouquinho mais, que estão conscientes de todas essas coisas, porque tem sempre ajudantes, como havia no templo. Vê? Se Deus pôs o melhor para o final, ou seja, pôs e escolheu já desde antes da fundação do mundo o que Ele estaria usando para cumprir tudo o que falta por se cumprir, e se agradou que fosse essa pessoa. Não vai escolher os melhores, vai nos escolher os melhores ajudantes? Não vai escolher o melhor ajudante? Vai escolher o melhor, porque é para ele. Não pode ter outro grupo melhor que esse grupo da era final. Não tem, desse tempo final. Não houve, nem há e nem vai ter. Essa é a sobremesa,